Olá, gente do canal Rádio Convicção Ufologia. Bom dia, mas bom dia mesmo. Bom dia para você que acompanha aqui o nosso canal. Dá um likezinho aí, pede para o pessoal se inscrever no canal, hein? Vamos aqui para para mais um conteúdo, para mais um vídeo sobre abduções alienígenas de pessoas, mito ou realidade. Você conhece alguém aí na sua família, no seu círculo de amizade? Você conhece alguém que já foi abduzido, que teve alguma experiência sobrenatural? Hã? Então, se você tem, relata aí, fala pra gente como é que foi esse negócio. Vamos começar por aqui. Em julho de 1854, eu já falei e torno a falar. Sempre que eu trago aqui relatos de abduções dos anos 70, 1970, 1960, 1940, agora falando de um caso de 1854, lá para trás, há muito tempos atrás, nem a vovó era nascida ainda. Então, alguém diz, mas isso só acontecia no passado. Não, acontece hoje também. Temos muitos casos, né, de aparições onde o ser humano e os seres alienígenas extraterrestres interagem. O livro mais importante que pode haver, que é a Bíblia, está ali repleto de interações, homens e anjos, homem e deuses. Tudo ali, a Bíblia está recheada. E alguém diz, mas é só no tempo lá da Bíblia que tinha essas interações. Ainda hoje tem. Você mesmo pode ter já tido uma experiência com um ser de outra dimensão, que pode ser chamado de anjo, pode ser chamado de espírito, fantasma, o que você queira, de luzes, vultos, imagens, vozes. Tudo isso faz parte de um contexto fora da realidade física palpável, da realidade desse mundo visível. Existe um mundo invisível. Então vamos lá. Em julho de 1854, Orion Williamson desapareceu perante os olhos de sua esposa, sua filha e dois vizinhos em Selma, no Alabama. No momento, ele andava pelo pasto. No instante seguinte, simplesmente desapareceu. Uma busca, incluindo o uso de cachorros, não revelou nenhum buraco ou esconderijo, nem qualquer sinal de Williamson. Um incidente similar ocorreu em setembro de 1880 em Gallatin, no Tennessee, quando o fazendeiro David Lang saiu para dar uma volta em sua propriedade. À vista de sua esposa, e simplesmente ele estava com sua esposa, e à vista dela, diante dos olhos dela, simplesmente desapareceu, escafedeu-se, sumiu. O desaparecimento também foi presenciado por Auguste Peck, juiz local e cunhado de David, que chegara à fazenda Lang poucos minutos antes e havia acenado para o fazendeiro. Misteriosas provas em outros casos similares incluem pegadas que seguem por alguns metros e subitamente deixam de existir. Numa noite de novembro de 1878, por exemplo, Charles Ashmore, de Quincy, Indiana, saiu para apanhar água e não voltou mais. Quando foram à procura dele, mais tarde,
O pai e a irmã encontraram rastros frescos no solo úmido, porém, eles terminavam a meio caminho do poço. Levado para uma estranha aeronave, esse é mais um caso. Já fazem 54 anos que ocorreu em Goiás, agora aqui no Brasil. Já fazem 54 anos que ocorreu em Goiás o primeiro caso de abdução alienígena conhecido no estado de Goiás. A surpreendente história do lavrador Adelino Roque, residente em Itaúsu, cerca de 60 quilômetros de Goiânia, foi manchete dos principais jornais locais e nacionais na época. Além de ter envolvido delegados de polícia, moradores da zona rural e até o 4º Comando Aéreo de São Paulo, o 4º Comar. O caso ocorreu na tarde de 20 de abril de 1969, quando voltava do armazém de seu tio, José Marcório, indo em direção à fazenda Cerradinho. Logo após ter sido atingido por um raio, Adelino Roque contou que foi arrebatado para dentro do que se descreve como um tambor voador. Segundo sua esposa, a dona de casa Ivani de Freitas Roque, ele sentiu ser tirado de cima de seu cavalo que amanheceu arriado na fazenda Quilombo do Zeca Pacheco. Um foco de luz o atingiu no peito e então ele não viu mais nada. Só se lembra de que acordou em Tubiara, Goiás, no dia seguinte, declarou Ivanir. De acordo com a senhora, o marido sentiu como se estivesse viajando a uma velocidade fora do comum, dentro daquele tambor totalmente escuro e incomunicável. Ele disse não ter visto nem ouvido ninguém, só recuperou os sentidos na madrugada do dia 22, quando acordou, estava deitado sobre uma pedra às margens do rio Parnaíba, na divisa de Goiás com Minas Gerais. A única pessoa que estava no local e o socorreu foi um leiteiro de Itumbiara, que, embora não tenha acreditado em nada relatado por Roque, ajudou a voltar para casa. Já o senhor Marcório afirmou que o rapaz morava em Itaúsu, mas que não sabia como havia chegado naquele lugar. O leiteiro achou engraçado, pois naquela época não havia condução que levasse uma pessoa de nossa cidade para Itumbiara em um dia e voltasse no outro. Após perceber que se encontrava longe de casa, Adelino precisou fazer 2 viagens de ônibus e cavalgar mais de 12 quilômetros à fazenda Quilombo. A esposa, parentes e amigos estavam ansiosos e aguardando sua chegada. Reunimos uma turma para procurá-lo, pois pensamos que tivesse caído em um buraco ou coisa parecida, mas, do mesmo jeito que ele voltou, do mesmo jeito que ele foi, ele voltou, até o sapato ainda estava engraxado. Só notei que havia um sinal roxo nas suas costelas, causado pelo revólver que ficava apertado na cintura, explicou Ivani. Era normal andar armado naquele tempo. Depois de ser sequestrado, Roque nunca mais foi o mesmo. Começou a negligenciar o trabalho rural e passou a desenvolver hábitos estranhos, como beber quase 1 litro de pinga por dia. Pouco mais de um mês após seu regresso, o rapaz novamente desapareceu, desta vez em companhia de uma sobrinha, que ajudava Ivani a tomar conta da casa. De acordo com testemunhas, a dupla partiu para um local indeterminado,
onde permaneceu por 22 horas, por 22 dias, somente com a roupa do corpo. Em 12 de junho de 1969, Roque e a moça foram encontrados mortos. Acredita-se que tenham ingerido um veneno chamado Aldrin, de uso comum na zona rural. Ele deixou uma carta pedindo que eu abençoasse as crianças e pagasse suas contas. E quando morresse, era para ser enterrado junto a ele, lembra Ivanir, comovida. Investigação mais apurada. Visando solicitar uma investigação mais apurada da história, o Comar enviou uma carta ao delegado de Itaúsu, mas o caso foi abafado. Somente 30 anos após a ocorrência, surgiu um novo depoimento que poderia desvendar o mistério. O técnico em telecomunicações, Valdir Marcório, sobrinho do falecido Adelino Roque, afirmou que o ocorrido com o tio era invenção para encobrir um caso amoroso. Foi uma desculpa para ele se ver livre da família. Ele tinha amantes, mas alguns depoimentos contradisseram essas afirmações, como o de Dona Ivani e o de José Marcório. Ele depois a favor de Roque, quando entrevistados pelos periódicos da época. Já José Marcório afirmou que ainda que o sobrinho foi perseguido por uma estranha-luz a caminho de sua fazenda, ao cavalgar mais uns 100 metros. O rapaz se sentiu hipnotizado por uma corrente de luz fria que havia tocado as costas. Ele ficou apenas um dia fora de casa, na segunda vez que Roque desapareceu com a sobrinha, que se supunha ser sua amante. Marcório afirmou que o casal havia sumido por 17 dias e não 22 como se pensava. Ele defende até hoje a veracidade da história. O menino saiu de casa desorientado, deixando o arroz e o feijão para colher. Não tinha caso nenhum com sua sobrinha. Ele bebia pouco, somente um gole de pinga por dia. Essa é, sem dúvida, uma das histórias mais curiosas da causística goiana. Esse foi mais um relato, mais um testemunhal de abduções no mundo e no Brasil. A todos aquele abraço, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau, tchau, meu Brasil!